Já vou passar agora para a Flávia Rios. Tá bom, obrigada. Bem, boa tarde a todas as pessoas, as que estão aqui presentes, as que vão nos assistir em algum momento. Estou muito contente por estar aqui, a Ellen, o Marcos Cardoso, uma referência bibliográfica, uma referência de vida, de ativismo, de militância. Eu fui convidada para estar aqui pelo meu colega e Paulo Ramos, né? E para, inclusive, substituir Márcia Lima, que estaria nessa mesa justamente para falar sobre as políticas públicas, um livro que ela acabou de lançar com o Campus acerca das políticas como elas realmente se deram nas universidades brasileiras, né? A Márcia, infelizmente, não pôde estar. E aí o Paulo falou assim, não, Flávio, você faz comentários ao Marcos, a fala dele. Eu queria fazer uns comentários, sim, considerando, inclusive, essas produções recentes sobre as políticas, considerando os nossos cenários atuais, considerando os nossos legados, né, e a análise política que o Marcos fez aqui, tão bem feita. A primeira linha que me parece muito importante e que as linhas na vida política, elas às vezes têm mais acento, elas ficam mais destaque para nós, a gente enxerga com mais evidência, e às vezes elas são mais tênues, mais apagadinhas, etc. Mas é muito importante que a gente tenha a capacidade de avaliar nos momentos históricos algumas linhas geradoras de imaginários políticos, linhas geradoras de uma linguagem combativa aos problemas, aos grandes desafios estruturais que nós temos. E eu chamo atenção para uma que o Marcos trouxe na sua fala e que faz parte da história da militância negra no Brasil e na diáspora como um todo, que é a memória, né? E como que hoje nós, celebrando esses 30 anos de marcha, na verdade, não só um exercício, é quase um exercício de metalinguagem, né? Que não é só a gente celebrando os 30, mas a própria marcha celebrava os 300, né? Os 300 vezes 30, e certamente alguns farão outras comemorações. Daí a importância de reverenciar, de refletir, de descobrir, de trazer a memória, a visibilidade, né? Trazer a memória é trazer a visibilidade imagética, a visibilidade discursiva, política, tanto da marcha e tantos ônibus, né, que partiram de diferentes regiões do Brasil, como também a esperança que aquelas pessoas tinham diante de um cenário que era uma dupla face, né? Uma face positiva, que era pós-redemocratização, constituinte, lutas por direitos e vamos que vamos, né? Quem sabe é agora a nossa oportunidade de ampliação do Estado, da cidadania, do enfrentamento ao racismo, mas, por outro lado, o neoliberalismo, né, Marcos, ali fechando a economia, as mentalidades, fazendo com que os estados, principalmente dos países pobres, emergentes, fossem estados que não promovessem a cidadania de fato, mas talvez símbolos, né, que símbolos fossem erguidos ou alguns discursos pudessem aparecer. Eu acho que é nessa encruzilhada histórica que a Marcha de Zumbi se impôs, e se impôs num fim de século, se impôs na abertura de um novo milênio, trazendo renovação política com a memória histórica de resistência que é quilombola, que é africana e que é afro-brasileira, né, negra, no país. E isso é muito interessante, porque, para mim, aí já na minha leitura, eu tenho certeza que Marcos também deve ter essa leitura e outros, que, para mim, essa é a linguagem não só de liberdade e igualdade que o século XXI legou, porque se a gente olha para os anos 90, o que nós temos? Um cenário desolador em relação às utopias do século XX, porque, afinal de contas, a famosa queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, ou seja, não só a expansão do liberalismo, mas, sobretudo, o neoliberalismo no mundo, e
todas as possibilidades concretas que o século XIX e o século XX tinham conseguido construir em termos de Estado Nacional, etc., estavam às ruínas. Até Cuba, que quando a gente olhava que era inspiração, estava na sua pior fase, que eram os anos 90, né? Ou seja, saída massiva da população, o próprio, né, o regime, digamos assim, frágil frente aos embargos, frente a todas as condições estruturais do que o capitalismo, na sua fase mais avassaladora do final do século, impôs ao país. De modo que, cadê as utopias dos anos 90? Né? Eu penso que foram os movimentos negros, nesse contexto, que conseguiram, obviamente, no interior de uma rede ampla, progressista, com as esquerdas políticas, e mais do que isso, que conseguiram falar, pera lá, vamos olhar para os nossos imaginários, as nossas próprias histórias concretas de liberdade, para as nossas lutas ao longo desse tempo, e vamos tomá-las, sim, como referências para enfrentarmos os desafios que estão pela frente, que é de como realmente radicalizar a nossa cidadania, que é de como realmente enfrentar as desigualdades, a discriminação, o racismo, as desigualdades econômicas, enfim. Então, daí eu acho que não é à toa que 30 anos depois, em que essa linha, não só da memória, mas das lutas políticas, se fazem ver os seus frutos com novas gerações nas universidades, com o racismo que antes era tabu nos anos 90 e vira linguagem corrente, né? Qualquer pessoa que seja perguntada hoje no Brasil, em qualquer canto do país, sabe o que o racismo é. Vários grupos que sequer se imaginavam sofrer racismo, como populações indígenas, por exemplo, passaram a adotar a linguagem do racismo como uma linguagem que interpreta as formas de violências e violações e genocídios que essas populações também vivem. Então, isso foi uma conquista enorme em termos de ampliação da compreensão do fenômeno, de um fenômeno que não era só estruturado pela exploração econômica de classes, mas era fundado num genocídio. Então, eu acho que essa convergência também foi fundamental, afinal de contas, todas as políticas de ações afirmativas que foram pós-Durban, com as militâncias políticas estabelecidas no país, foram acompanhadas por quase todos os grupos excluídos, incluindo as populações brancas de origens populares, ou seja, uma política de inclusão com potencialidade emancipatória e de enfrentamento real às desigualdades que não estavam exclusivas para um certo grupo, para um certo segmento, ainda que ele fosse o maior segmento da população brasileira. É interessante pensar isso. Ainda que fosse para as maiorias, ele ainda tinha um componente expansivo e englobante, e não de restritivo ou de fechamento da cidadania. Então, acho que repensar, contar essas histórias, em reinterpretá-las à luz dos desafios que nós temos hoje é fundamental, até porque a gente tem visto no cenário mais atual, a gente já sabia que essas memórias eram fundamentais, mas, frente às nossas ameaças, que não são só no interior das esquerdas políticas, que também ameaçam com disputas, né, sobre como seria a política, quais são os reais problemas da sociedade, ou quais são as possibilidades emancipatórias, mas a gente tem um perigo muito, muito, muito maior, que são as extremas direitas, não é? Que não só questionam essas políticas ou esses legados, que são muito poucos em relação a tudo que foi demandado, mas elas desestabilizam categorias fundantes da definição de cidadania que foram conquistadas desse final do século, início do milênio. Por exemplo, a própria ideia, né, de que a categoria negro é uma categoria que engloba as populações que não são brancas e são populações que, ao longo do processo colonial e também no processo mais recente, foram entendidas como mestiças, pardas, etc., e que o movimento reivindicou enquanto
segmentos que viviam a mesma experiência ou experiências semelhantes de desigualdade, discriminação, de precarização, de baixo acesso à escolarização, baixos salários e também de discriminação, e, por isso, a importância de uma categoria histórica, né, que não é biológica, que não é genética, histórica, de luta por cidadania. E hoje está sendo questionada, está sendo, né, fragilizada por grupos que estão, alguns ligados à extrema-direita, outros não, mas que no frigir dos ovos tem o mesmo efeito. Outro que a gente chamaria atenção é a própria desqualificação, desestabilização e deslegitimação daquelas lutas e narrativas e fundamentos para a reparação histórica, ou seja, aqueles que negam a própria escravidão, né? Não só as desigualdades raciais e o racismo, mas a própria escravidão. A gente está diante de desafios para nossas gerações e também para a geração do Marcos, muito enormes e diferentes daquelas que, durante a ditadura e redemocratização, se apresentaram. Então, é muito importante eventos como esse, né, Marcos, para a gente reposicionar não só os fatos, ou seja, todos os esforços que levaram e convergiram, que as lutas urbanas, rurais, quilombolas, do movimento nas grandes cidades, nas cidades de médio, enfim, de mulheres, de populações de terreiro, de populações diversas que estavam ali na luta política, das alianças sindicais, partidárias, de lideranças parlamentares, dos poucos que tinham para formar a marcha, e também dessa linguagem política que a marcha gerou e que o contexto recente nos coloca o desafio de voltar a ela, que é o que Marx chamou a atenção de uma linguagem propositiva e não só reativa, né? Então, hoje a gente vive num cenário muito desafiante frente a todas as ameaças que estão por aí, seja um discurso de identitarismo, seja um discurso de negacionismo, seja um discurso questionando as cotas, questionando os movimentos negros. Hoje você tem realmente grupos organizados contra o movimento negro, inclusive pessoas que se autodeclaram negras ou pardas, que vão realmente contra, se posicionando contra, deslegitimando. E, nesse cenário, voltar à marcha me parece muito interessante, como o Marcos chamou a atenção, que é a capacidade nossa, criativa, de olhar o passado e fazer análise do presente, justamente para pensar as formas propositivas frente ao cenário e não só reativas, né? Não só tentar segurar aquilo que está prestes a ser ameaçado ou perdido, etc. E, de fato, a emergência da extrema-direita no nosso cenário, seja no período em que ela teve vigência no poder estabelecido, seja nesse momento que ela tem uma sombra assustadora, né, um espectro assustador, um fantasma que ronda, né, não só o Brasil, né, está aqui no entorno, na América do Sul, todo o globo. É um cenário que coloca para a gente um novo desafio, né? Não é, eu acho que isso que Marx chamou a atenção, a gente tem que levar para todas essas gerações nossas, uma delas que eu faço parte, que é como inovar, como a gente pode inovar no sentido de trazer esse legado herdado e, ao mesmo tempo, criar linguagens, categorias, propostas, formas de agir frente ao cenário desafiador. Desafiador em termos dessas grandes tecnologias que controlam o nosso tempo, né? Que absorvem as nossas mentes, que orientam o nosso consumo e a nossa leitura sobre o próprio mundo, desafios que dizem respeito às formas de organizar, de desestabilizar os nossos espaços que nós conquistamos a duras penas, né? Agora que as universidades se tornam mais negras, a extrema-direita adentra as universidades, questionando a universidade, a produção de conhecimento dessas instituições, quem está ali, quais são as referências que estão ali, ou seja, é um desafio enorme, sem contar, por exemplo, também o desinvestimento, né? O Congresso cada vez mais sequestrando
o orçamento do executivo, as emendas parlamentares tornaram-se para a gente um problema desafiante, porque, afinal de contas, é o próprio poder executivo que perde, né, capacidade de financiamento público, né? E a gente pensa financiamento público, tudo, vai desde as universidades, a saúde, todas as áreas. Então, ou seja, a hora em que essas novas gerações podem adentrar esses espaços ou acessarem esses direitos, a gente tem novas formas ou reconfigurações do poder político, né, dos grandes grupos, né, que sempre abocanharam os recursos públicos para si próprios. E é nesse lugar que a gente precisa se colocar para compreender essas dinâmicas, essas metamorfoses do Estado, né? Mesmo quando a gente tem governos progressistas no executivo, etc., existem outras formas, por outras vias, em que essas forças políticas conservadoras e de extrema-direita também se movem em favor da liberação, seja dos recursos ou das próprias personalidades. Videm hoje. Acabamos de saber a notícia de que o presidente da Alerj, né, tem toda uma movimentação para que ele fosse liberado. Não é? Ou seja, e é movimentação milionária, não é bilionária, é dinheiro assim, escorrendo. Ou seja, por que é tão importante que uma pessoa que está sendo investigada, tem evidências de que deve permanecer preso, inclusive para a investigação do que está ocorrendo, ele tem que ser liberado a maioria dos parlamentares numa das maiores cidades do Brasil e da América Latina. Então, a gente está diante mesmo de uma força política, de um poder político usurpador, né, que usurpa a partir do Estado, que usurpa a partir de vários espaços e territórios. Daí eu vou finalizar chamando a atenção da importância do que o Marcos falou sobre a luta pela terra, pelo solo, né? Às vezes a gente pensa que obviamente a educação é um lugar importante para se disputar recursos, a saúde e tantos outros espaços, mas o solo é uma das maiores riquezas que se tem, não é à toa que nós vivemos num país de latifúndios, né? Latifúndios urbanos e rurais. Então, uma potência que tem essa luta para a redistribuição da riqueza, a terra, né? O solo. Vocês vejam que todos, mesmo os grandes centros urbanos, o quão vale o IPTU, o quão a disputa do capital rentista ou da imobiliário, né, que está ali sempre disputando o espaço territorial e também o capital agrário, os grandes territórios brasileiros e de outros países latino-americanos. Então, nós estamos diante mesmo desses desafios. E eu, como Marcos e tantos outros aqui, colegas, né, certamente entendemos que os movimentos negros têm no país essa, digamos assim, capacidade mesmo de pensar políticas, ações de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, estruturais, profundas. Nós somos capazes de fazer isso no momento em que o mundo também vivia uma grande tensão, como eu falei, né, de mudança da geopolítica global, e hoje nós estamos diante de um novo giro global que envolve uma nova era dos extremos, né? Então, a gente está diante de uma era realmente de extremos e de extremismos, e vale a pena a gente olhar para o nosso legado, olhar para as nossas experiências, as nossas conquistas e investir em formas de enfrentamentos a esses grandes, pequenos e médios desafios enormes também, né? Pequeno e grande. E pequenos e grandes. Mas a gente sabe como fazer isso. E a gente tem uma herança muito antiga de como fazer isso. E basta que a gente seja capaz de ativar sempre essas nossas capacidades e recriá-las diante desses cenários. Muito obrigada pela oportunidade de dialogar com vocês. Nós que agradecemos, Flávia.